Ah, voltei. Não. Tá normal, gente. Tá só a capa do. Oi, tô aqui. Olá. Oi, gente. Tá Oi. certo? Ah, Ah, tá. tá. Agora que tava só a capa do projeto aqui na tela. Acho que é Voltei normal, né? agora? Olá. Boa noite. Já estamos ao vivo, Paula? A Paula é a nossa técnica. Podemos começar, então? Tá. Pode ser? Então, boa noite. Vê se tá aí no Facebook para mim. Boa noite, pessoal. Boa Acho que agora noite. deu tudo. Acho que agora deu tudo certo. Essa internet não está muito a meu favor hoje. Boa noite. Opa! E aí? Então, vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo? Estamos ouvindo. Tá. Então, Bom, finalmente no nosso lançamento hoje, né, do projeto, da segunda etapa do projeto Cor em Ação. Eu vou ficar lendo aqui o meu roteiro, peço licença. É um projeto social realizado na comunidade da Serrinha, em Florianópolis. Bom, a gente vem contando um pouco dessa história, quem nos acompanha ali nas redes sociais do projeto, né, o @projeto Cor em Acão. Então, eu também já deixo o convite aqui para vocês curtirem as nossas páginas. A gente tem o Instagram e o Facebook, né, que a gente está aqui transmitindo, e é a mesma @projeto Cor em Acão, tá? Bom, eu quero também agradecer o convite para fazer essa mediação, e também já digo que é a primeira vez que eu estou fazendo uma mediação online. Confesso que presencialmente eu acho mais interessante e tenho mais experiência. E a Dani, que está aqui, a Daniela e a Cláudia já participaram, né, de algumas mediações. Então, bom, vai ser uma conversa informal com alguns atores, né, desse processo do projeto, tá? Eu vou apresentar um pouquinho cada um de vocês agora, que participa desse bate-papo informal. A Cláudia, eu vou te dar um alô, Cláudia. A Cláudia Voit Espínola, ela é uma voluntária do projeto, ela é representante da comunidade luterana da Trindade. Ela é uma das mulheres pioneiras na realização de ações sociais na Serrinha, e foi por intermédio da Cláudia que eu acabei entrando nesse projeto, porque a gente é amiga de muito tempo, né? E a Cláudia vai nos contar como tudo começou. Acho que ela que domina bastante todo esse processo, né, Cláudia? O Edilson dos Anjos Oliveira, dá um oi aí, Edilson. O Edilson, ele é vice-presidente da Associação de Moradores da Serrinha, entidade que, de certa maneira, acho que provocou o surgimento do projeto Cor em Ação, né? A Cláudia vai contar, mas como é que foi essa mudança de um âmbito mais privado para o público. E o Edilson vai trazer, então, um pouco dessa experiência da comunidade, né, nessa ação de requalificação da Rua do Paulo, e as dificuldades, enfim, a gente até tem um depoimento da Elisângela que revela ali o quanto era difícil para ela subir as escadas, e ela nem fazia isso sozinha, né? Depois a gente tem a Daniela Sarmento, que é arquiteta presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU, né, Santa Catarina. Bom, a Dani vai falar um pouco também sobre a ideia, acho que do edital, que é importante, né, esse edital que faz uma relação com a ATES, né,
e é uma chamada pública, né, para seleção de projetos, que de uma certa forma fortalece esse entendimento sobre a arquitetura, né, de qualidade no espaço e no ambiente construído, né. E o Jorge Sanches Cuenca, arquiteto urbanista também, ele é o coordenador da segunda etapa desse projeto, né, a gente, inclusive, eu, Cláudia, Jorge, a gente que se entusiasmou com essa ideia, essa ferramenta do edital, né, e ele é coordenador, então, desse projeto. O Jorge é especialista em habitação social, ele é de Maiorca, é formado em Barcelona, é isso, né, Jorge? Tem mestrado em Londres, já em arquitetura social, e ele é doutor pela UFSC. E aí o Jorge vai trazer, então, a fala sobre, especificamente, a segunda etapa do projeto, né, que além da requalificação, tem outras ações. Uma, inclusive, a gente vai falar depois, vai ser realizada amanhã, né, a partir de amanhã. Eu também quero deixar aqui para o pessoal que está nos assistindo, que podem enviar perguntas aqui nos nossos comentários, né? A gente vai acompanhar, enfim, algum comentário, alguma pergunta, tá? E depois que os nossos convidados falarem, a ideia desse bate-papo é falar ali em torno de no máximo uns 10 minutos cada um nessa primeira rodada, para depois a gente abrir para conversa, né, entre nós e com as pessoas que estão nos assistindo, ok? Eu, antes de passar a palavra para a Cláudia, eu queria colocar que eu até fiz um post hoje que eu comentei que a gente acredita que pequenos gestos podem gerar um grande impacto. É dessa maneira que eu vejo muito esse projeto, essa atuação voluntária na comunidade da Serrinha, né? De intervenção em algumas vielas, são gestos simples, porém potentes. E isso eu acho que é muito incrível. Assim, a gente tem muito trabalho aí para fazer, né? Pela frente. Acho que vou passar a palavra, então, para a Cláudia, né, Cláudia, para tu trazeres, então, essa história, tá bom? Obrigada. Sim. Obrigada, Simone. Boa noite a todos. Essa história, como a Simone, pegando esse gancho da Simone, começou realmente com algo muito pequeno. Então, uma amiga, a Cristiane e eu, conhecemos duas famílias na Serrinha. Conhecemos a realidade delas, eram duas famílias chefiadas por mulheres, com muitas crianças, com uma situação de vulnerabilidade bastante grande. E nós fizemos ali um trabalho de ajudá-las, escutá-las, fazer todo um apoio emergencial e também de acompanhamento das necessidades dessas duas famílias e nos envolvemos muito. E nesse envolvimento, ouvindo as necessidades, nós vimos que uma das principais necessidades delas, das duas, era uma questão de moradia. Uma, ela tinha uma moradia muito precária, estava praticamente uma casa de madeira sem condições, e a outra não tinha casa, morava praticamente num porão. E aí, nesse momento, ele acaba, então, nascendo o que nós chamamos do Projeto Serrinha, onde conseguimos envolver mais mulheres, a Igreja Luterana, com outras amigas e outras mulheres que fazem parte luterana, acabamos formando esse Projeto Serrinha, que tinha como objetivo o quê? A construção ou a reforma de casas para que essa qualidade de vida pudesse aportar, porque percebíamos que muitas coisas simples, como estar em volta de uma mesa, fazer uma conversa com os filhos, elas não tinham e não faziam porque realmente não tinham nem espaço. E, então, esse projeto Serrinha, com a vinculação de brechós, nós fizemos brechós na própria Serrinha, e com a venda das roupas que a Igreja Luterana e as amigas e todas as redes nos davam, nós conseguimos construir as duas casas. Então, tanto para Antônia quanto para Ana Maria, essas casas foram construídas com essas ajudas. Continuamos com outras reformas. Agora estamos com a casa da Berenice, temos uma vaquinha também em atuação para construir a terceira casa
desse projeto Serrinha. Mas aí, com essas andanças no bairro, essas ligações, com isso tudo, a Igreja Luterana, a CELT, também quis fazer uma ação de impacto no bairro. Mais pessoas estavam se mobilizando e enxergando esse bairro que é tão próximo aqui da Trindade e que muitas vezes é pouco conhecido. Foi aí, então, em contato com a Associação dos Moradores, com Edilson, depois o Paulo, Charles, Batoré, enfim, a turma da associação, nós entramos em contato, fizemos várias reuniões, várias conversas, para identificar qual seria uma necessidade do bairro, algo que fosse comum a todos os moradores, que fosse uma necessidade que afetasse um grupo maior. Foi aí que nasceu o projeto Cor em Ação. Então, esse projeto, ele tem como objetivo aumentar o sentimento de pertencimento e de autoestima dos moradores por meio da revitalização de vielas. Então, foi percebido que algumas vielas não tinham degraus, não tinham corrimão de acesso, eram muito escuras, dificultando esse ir e vir dos moradores. E aí, em contato, então, com a associação, em decisão com eles, visitamos várias vielas, foi decidido, então, pela viela da Rua do Paulo, que também tem, digamos, o codinome é Rua do Paulo, ficou conhecida como do Paulo, mas é a servidão dos pássaros, né, Edilson? E onde foi feito, então, um projeto em mutirão, um projeto a muitas mãos, da associação, dos moradores, da CELT, de amigos, enfim, engajamos muitas pessoas. Começamos em outubro do ano passado, era para ter cedo, mas aí a pandemia também nos complicou, não podíamos fazer nada em termos de mutirão. Ela finalizou só agora, mas foi um esforço bastante importante de várias pessoas que contribuíram, não só com a mão de obra, mas também com valores e com dinheiro para que essa obra fosse realizada. E agora, então, animados com esse primeiro projeto, entramos no edital do CAU, quando vimos essa possibilidade, para fazermos uma segunda rua, uma segunda, e tivemos, então, a grata satisfação de sermos contemplados. Esses valores não suprem todo o custo do que vai ser a próxima Rua da Paz e do Sol, mas é um orçamento bem importante. O que resta para contribuir com esses valores, pedimos aí, né, a colaboração de todos que podem colaborar, sempre nesse sentido de estarmos atentos a essas necessidades e a essa questão dessa autoestima dos moradores. Nessa segunda etapa, o Jorge depois pode explicar bem, nós também queremos avançar um pouco na questão da educação ambiental. Então, dessa questão do lixo, dessa questão realmente de como eu cuido da minha rua, de como essa minha rua é cuidada. Nós queremos abordar também essa questão bem ambiental e temos um trabalho bem específico com as crianças que depois o Jorge está em contato. Mas, em linhas gerais, esse movimento, então, vem de um olhar e desse cuidado e desse amor ao próximo que nos tocou. Então, me tocou na primeira vez, me tocou cada vez que eu subo a linha, e que também tem contagiado outras pessoas, outras amigas, tanto da Luterana quanto outras voluntárias, como a Simone, que tem se engajado, e outras pessoas que acabaram se engajando nesse processo. Então, depois também ficou aberta para perguntas que as pessoas queiram fazer. Passo a palavra aí, Simone. Obrigada, Cláudia. E não, acho que agora o Edilson já pode começar a contar a tua experiência, né? Acho que é muito interessante, que vive lá e pode perceber com os moradores da rua como que é essa percepção, como foi esse processo dessa primeira experiência da Rua do Paulo, né? Obrigada, Edilson. Oi, boa noite, Simone, boa noite a todos. Na verdade, eu não moro mais na Serrinha, né? Já mudei fazem uns 5, mais ou menos 7 anos por aí. Mas me criei na Serrinha desde criança, né? E
acompanhei todo o crescimento do bairro, o crescimento em todos os sentidos, né? O crescimento de população e de demandas, né? Que vem junto, né? Automaticamente. Há 2 anos atrás, o Paulo me convidou para fazer parte da Associação de Moradores. Confesso que nunca gostei muito, sempre gostei de ajudar, mas nunca gostei muito de estar dentro da associação. Mas ele me convenceu, né? E ele já vinha fazendo um trabalho aí, juntamente com os outros membros da associação, muito, muito bacana ali, né? Confesso que falei para ele no início que ele, sim, ele trabalhava realmente, ele coloca a mão na massa, né? Então, hoje aqui eu represento a Associação de Moradores, eu sou vice-presidente, onde o Paulo é o presidente, tem mais o Batoré, que é um cara que fica lá o dia todo colocando a mão na massa, correndo atrás das coisas mesmo, e Charles, o Luz, a Bruna, né, tem o Neri também, e eu acho que são esses aí, acho que não estou esquecendo, porque na verdade começa a associação no início, tem algumas pessoas, e no final vai ficando, né, alguns membros vão ficando assim, mais desanimando, digamos assim. Então, acho que uma breve história da associação, existem muitas demandas no bairro, muitas mesmo, todos os dias tem um grupo de WhatsApp onde todos os dias tem uma demanda nova, falta de luz, falta de água, e aí, dentre todas essas demandas, a associação ela vem tentando, dentro das possibilidades ali de cada um, que concilia o trabalho com esse trabalho voluntário, suprir as demandas, né? E eu não sei exatamente quanto tempo faz que a Cláudia entrou em contato conosco, né? Porque é importantíssimo para uma associação de moradores a parceria, né? Todo tipo de parceria, principalmente da política, digamos assim, administração pública. Então, e outras várias parcerias, digamos assim, né? Que a gente consegue fazer. E essa parceria com a Cláudia, com a Igreja Luterana e com o pessoal aí, arquiteto, com o CAL, a Cláudia entrou em contato, né, para fazer essa parceria com a Associação de Moradores. Então, o que acontece? A associação, ela está ali, a comunidade está ali, e vem muita gente procurar a Associação de Moradores, né, para iniciar esse tipo de parceria. Eu confesso, assim como todos os membros e todas as pessoas que moram lá, quando alguém procura, você fica sempre com o pé atrás, né? Pô, peraí, tá oferecendo alguma coisa? Será que a pessoa está vindo realmente querendo fazer, ou às vezes vai usar a comunidade como um laboratório, e daí vai fazer o seu trabalho e nunca mais vai voltar, ou se realmente veio para desenvolver um trabalho e ter resultado, né? Então, o que aconteceu? A Cláudia fez o contato, eu achei muito legal, eu gostei desde o início do projeto, assim, sensacional mesmo, e aí a gente começou, fizemos uma reunião, aí pensamos assim, o primeiro passo seria identificar, né, quais as ruas, quais as escadarias, quais as vielas que necessitam, que precisam ser atendidas por esse projeto. E a gente fez lá, foi eu, o Charles, eu acho que o Batoré no dia, o Paulo estava trabalhando em outra cidade, e a gente foi, acho que numas 8, mais ou menos, ali que deu no período que a gente conseguia naquele dia. 8, mais ou menos, escadarias e vielas e, enfim, servidões. E enumeramos. E essa, acho que a Elisângela, né, ela já vinha pedindo melhorias nessa rua ali, que é a dos Pássaros, né, que a gente depois acabou colocando como Rua do Paulo. Então, a gente resolveu iniciar por ali, porque ela tinha dificuldade de sair ali da casa dela, né? Ela tem deficiência, e aí a gente resolveu começar por lá, né? E aí iniciamos o projeto, né? Quando a gente inicia, sempre vem, assim, as dificuldades, vem os obstáculos, mas, assim, eu acho que a Cláudia, ela conduz, assim, muito bem a todo o projeto, né? Ela teve sempre ali. E, assim, não é fácil mesmo, é difícil você, primeiro, para você conseguir movimentar e envolver a comunidade, não é tão simples,
pelo que eu falei anteriormente. Pô, mas será que vai acontecer? Será que vai vir o material? Será que as pessoas realmente vão cumprir o que... E assim, foi cumprido, né? A Cláudia sempre esteve ali, sempre nos chamando, e a gente tentava, quem consegue, aí ela movia a equipe dela, o pessoal da arquitetura, aí o pessoal da igreja, enfim, todos, assim, e a gente ali da associação também. Eu confesso que eu não consegui participar nos dias lá de colocar a mão na massa mesmo, porque assim, a questão de rotina e tudo. Meu filho nasceu e eu tinha que cuidar dele em casa e tudo. Então, assim, um projeto, ele é muito complexo, ele depende de muitas pessoas, né? A gente acha que às vezes, assim, né, vai ser tranquilo, mas não. A Cláudia pode falar, a gente teve muita dificuldade, a gente planejou como seria, as ideias foram discutidas, não foi nada imposto, foi muito bem discutido entre todos os membros, quem pôde participar das reuniões, quem pôde participar ali do grupo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, sempre foi muito democrático, e sempre visando o bem das pessoas que moram lá, né? Apesar de não ter tido muito envolvimento assim das pessoas também, acho que um ou dois se envolveram, eu digo assim, de se reunir e dizer, não, a gente quer a parede dessa cor, ou mais para o final, sim, eu acho que teve um pouco mais de envolvimento, porque daí eu acho que as pessoas também começaram a acreditar mais, que a coisa realmente estava acontecendo, né? E quem mora nesses locais, assim, é carente de resultado, né? É carente de alguém que chegue e demonstre e consiga cumprir aquilo que foi proposto, né? Então, eu acho que esse projeto ele acaba tendo ainda assim, uma relevância muito maior porque ele cumpriu, né, o que foi proposto. Esse início, digamos assim, essa primeira etapa, né? Então, acho que basicamente seria isso. O que eu queria dizer, assim, só finalizando a minha fala, é que ninguém consegue fazer nada sozinho. Quando eu falei de parcerias no início, você tem que ter parceria, sim, tem que ter uma associação de moradores, ela não consegue fazer nada sozinha, assim como alguém que queira fazer algo voluntário na comunidade não consegue fazer se não tiver apoio da associação. Por isso que é importante estar aberto sempre a parcerias, alguém que venha demonstrar uma ideia. Então, e claro que cabe ali a associação também analisar e dizer, isso dá resultado, isso não dá, vamos colocar em prática para ver se vai acontecer, vamos ver as dificuldades que vão surgir, né? Então, acho que basicamente seria isso aí, parabenizar a todos aí que colocaram a mão na massa, que ficaram mais na administração e que entraram há pouco tempo também no projeto, que estão engajados, e desejar sucesso, né? Que eu acho que isso aí já é garantido para frente. E eu agradeço também aí pelo convite para participar e a representar a Associação de Moradores na live. E estamos aí. Qualquer pergunta, a gente está à disposição. Obrigada, Edilson. Interessante que tu colocaste a questão do envolvimento da comunidade e a questão da desconfiança. Acho que a gente pode falar depois sobre isso, que isso é bem importante. A questão da participação, que é até uma questão que eu vou trazer para o Jorge sobre isso. Eu vou pedir licença, Daniela, um pouquinho antes da tua fala. Acho que era importante a gente passar um vídeo. A gente tinha até combinado, né, Cláudia, de chamar um vídeo. Vamos ver se a gente... vamos ver se a gente consegue passar esse vídeo, aí a Paula vai nos dar esse apoio. Já está rolando.
Paula. Oi, vamos voltar. Olá. O vídeo estava sem som, é isso, né? Aí não vai dar para a gente, então, assistir todo o vídeo, mas a gente já botou uma parte do vídeo, a gente já publicou no Instagram do projeto e acho que também está no Facebook. Depois a gente publica o vídeo inteiro, então, para as pessoas poderem escutar, é fundamental, né? E então depois a gente vê, talvez até lá no final, se a gente conseguir botar um som, a gente volte a tentar ouvir e ver, tá? Então eu passo a palavra para a Dani agora, tá, Dani? 10 minutinhos para ti explicar esse projeto que eu considero bem importante como ferramenta aí para a gente olhar a arquitetura de uma outra maneira, né? Sim. Obrigada, Simone. Eu queria agradecer, né, o convite ao Conselho de Arquitetura de Santa Catarina. Estou aqui, então, representando os arquitetos, né, que estão participando dessa ação, especialmente o Jordi aqui com a gente, que se colocou para coordenar o projeto junto com a comunidade, a Cláudia pela incansável, né, presença e toda essa história maravilhosa que você contou para a gente, o Edilson pela experiência e também, mesmo não estando morando mais na comunidade, mas tem esse vínculo, né, Edilson, essa questão é muito importante porque os projetos, eles não se fazem sozinhos, e aí aqui o papel institucional de um conselho, né, de arquitetura, aqui no caso, e dizer que o edital, ele é um dos programas do conselho, que vem há alguns anos já disponibilizando essa possibilidade, né, para interação com a comunidade, e especialmente esse edital, ele tem um recorte com o tema da acupuntura urbana, ele tem essa temática, ele tem essa provocação, e é justamente para provocar o acesso à diversidade de ações na cidade, em escalas diferentes, né? Então, quando a gente fala em acupuntura, é uma pequena ação que tem a capacidade de inspirar uma cura, uma revitalização de um determinado espaço, e que isso inspire e possa dar continuidade em outras ações. Então, eu acho que o Cor em Ação, ele atende de uma forma muito precisa a provocação que esse edital fez, por conta de toda a história que vocês já trouxeram, porque já é a segunda etapa, né? E principalmente porque ele vai inspirar mais ações, né? Então, não só nessa comunidade, mas em outras, provavelmente. Então, é um conteúdo muito importante para a gente poder entender onde chega o papel da arquitetura e do urbanismo. E um outro ponto importante desse projeto é que ele revela a ausência da arquitetura e urbanismo nesses espaços da cidade. E ele vai revelar, visibilizar de uma forma sensível, cooperativa, né, mostrando que a comunidade se coloca a resolver os seus problemas, e com toda a solidariedade desse grupo maravilhoso que está acompanhando junto. Mas também é importante essa acupuntura para a gente fortalecer essa comunidade a compreender os seus direitos. Então, com a colaboração de todos, com a ação imediata, né, mão na massa, construindo a escada, fazendo as pinturas, é uma forma também da gente empoderar para que a gente busque outras melhorias. E aí a questão da habitação social, que é o recorte desse projeto, nos revela que nós temos um grande desafio em nossas cidades, né? Então, a falta de política pública nos deixa nessa condição, e que bom que a gente tem essa ação solidária e que a gente possa estar iluminando a necessidade de trazer esse tema da habitação social como prioridade, né, para a gente promover justiça e igualdade em nossas cidades. Então, cada um fazendo a sua parte, é uma forma que a gente tem de que todos compreendam que é um tema importante e que o acesso à cidade é um direito de todos. Então, acho que o edital também cumpre esse papel. E lembrar também que esse edital, ele não é específico para a habitação social. Esse projeto está iluminando a questão da habitação social. Mas a gente tem outras temáticas, outras acupunturas que também foram selecionadas nesse edital. Quero trazer aqui o exemplo de
de um projeto que trabalha a questão da segurança das mulheres na cidade, enfim, uma diversidade de temas, isso é muito rico, porque mostra para a gente que a arquitetura não é apenas construir casas e para algumas pessoas. A arquitetura, ela dá conta dessa vida, desse cotidiano nos espaços da cidade em diversas áreas, né? E também é uma oportunidade de aproximar o arquiteto e o urbanista diante de realidades diferentes, né? Então, é uma oportunidade da gente se conhecer e desenvolver projetos que venham a trazer desenvolvimento para todos. Então, acho que o edital, ele tem esse papel de ampliar esse olhar, de aproximar, incentivar, né? E o Conselho, então, se coloca, né, à disposição dessa comunidade, inclusive para ajudar nessa divulgação, na motivação, no que for possível, ajudar na articulação desse projeto, né? Somos parceiros a partir desse edital. Então, é um pouco isso que eu queria, deixa eu ver se eu já coloquei todos. Um outro ponto que eu acho muito interessante nesse projeto é trazer essa criatividade, é mostrar que dentro desses espaços da cidade a gente tem uma potência incrível, né, de solução, de engajamento e de trazer a beleza, né, a possibilidade de uma vida mais, de um ambiente mais harmonioso, com mais qualidade. Especialmente esse tema, não só da revitalização através das cores, mas é o tema da acessibilidade. Eu acho que esse exemplo que vocês trazem dessa senhora, que foi uma das motivadoras, né, dessa segunda etapa do projeto, a condição que ela tinha de acesso a sua casa, traz para nós uma outra dificuldade, que é o direito ao acesso e à segurança, né? Então, a gente tem vários temas que nós estamos discutindo nesse projeto que vocês estão desenvolvendo, e que a gente precisa ter todo esse cuidado de fazer live, fazer os registros. Então, isso para a gente poder divulgar bastante, para inspirar outras pessoas e todos buscarem alternativas de solução. Então, acho que queria ressaltar essa questão da criatividade, da potência desse engajamento. É muito importante que o trabalho esteja sendo construído com a comunidade, porque ela se empodera e ela também se vê capaz, né, dessa transformação, né? Não é um trabalho de fora para dentro, ele é horizontal, isso é muito importante, e então acho que ele é um projeto que foi muito bem selecionado e vai nos inspirar a outras ações. Então, é um pouco isso que eu gostaria de dizer e desejar todo sucesso, né, que vocês consigam ampliar cada vez mais o trabalho de vocês e que a gente, né, de micro-revoluções, né, de ponto a ponto, a gente vá fazendo acupunturas na nossa cidade, aprendendo sobre as possibilidades que a gente tem e trazendo soluções onde a gente acha que às vezes é muito difícil, mas todos juntos, pensando junto, colocando a intenção, a gente consegue transformar, né? Então, a gente fica muito animado com tudo isso que está acontecendo, especialmente hoje, né, a sincronicidade disso tudo, de fazer a live, já estava programado há algum tempo, e dentro do processo do Conselho, a gente ter assinado o convênio exatamente essa semana, então, tudo acontecendo de uma forma um fluxo muito positivo, então isso é um bom sinal. Então, desejo um bom trabalho a vocês. Que boa notícia, bacana, Dani. Eu acho que agora a gente passa para o Jorge falar um pouquinho do que está por vir, né, que é também digamos, o tema central aqui dessa... Pode, na sequência, parece que já descobriram que houve nosso problema técnico lá com o som, aí a gente tenta de novo passar o videozinho, que tem, acho que uns 3 minutos, depois da fala do Jorge, aí a gente retoma depois do vídeo uma conversa, tem uns comentários aqui que eu quero ler também. Jorge, é contigo. Boa noite, muito obrigado, né, pelas falas inspiradoras todas, pelo convite. E, bom, eu estou ajudando, né, a coordenar esse projeto, e realmente um projeto muito lindo,
E vou explicar, assim, brevemente já, a Cláudia já explicou alguns componentes do projeto, mas eu vou, assim, explicar um pouco como é a sequência, né, das atividades, para que todo mundo saiba, né, o que a gente vai fazer. E depois eu vou, assim, só dar fazer uma reflexão sobre o que é a participação, né, e como a importância da participação nesse projeto, e o que eu também acho que é fundamental, né, para a arquitetura. Então, bom, a primeira atividade, que começa amanhã, já amanhã a gente está entregando os materiais, é o que a gente chamou de Oficina de Desenho Urbano Criativo. E são as crianças da comunidade que vão fazer que vão colocar toda essa criatividade, né, para nos inspirar e para a gente conhecer a cidade a partir do olhar dessas crianças, né? E então amanhã a gente está entregando os materiais né, na Casa São José, para 200 crianças, esse é o que a gente se programou, e eles vão fazer alguns desenhos sobre o bairro, sobre a rua, a cidade, e também vão participar num concurso de cartazes relacionados com a gestão dos resíduos sólidos, né, com a gestão do lixo. Então, a gente vai colocar um desafio, né, eles vão ter uma semana para desenhar, e na entrega dos desenhos eles vão ganhar um pequeno prêmio, assim, um reconhecimento, mas o mais importante a gente acha que é essa possibilidade de compartilhar esse olhar, né, que é tão importante, né, as crianças são né, essenciais para entender, né, a nossa cidade, a vida né, nos bairros. E também a gente vai propor um concurso da Rua Mazita, né? A gente vai organizar com a associação os moradores de diferentes ruas para que eles, seja com plantas ou, né, é livre, né? A gente ainda não desenhou cada detalhe, a gente vai trabalhar muito isso junto com os moradores, com a associação, e na sequência, a gente vai fazer essas melhoras, né, tão importantes para os moradores, as melhoras de acessibilidade, né, melhorando, colocando escadas, rampas, corrimãos, em alguns espaços que estão em condições extremadamente precárias, perigosas, né, inseguras. Então, e também esses espaços a gente vai coletivamente vamos pintar de cores, e a ideia é também colocar alguns dos desenhos que as crianças fizeram nesses espaços, né, passar do papel para as paredes, para o chão, né, para o piso. E, por último, o que a gente vai fazer é uma atividade que é para, digamos, se conectar a Serrinha com o resto da cidade. E a gente pensou em fazer uma que se chama Caminhada Jean Jacobs, que é um percorrido guiado pelo bairro, mostrando né, esses espaços que a gente melhorou e outros, né, para que isso vai ser ao vivo, né, com um guia excepcional. A gente convidou o Guga Andrade, que é um professor de arquitetura da UFSC, que fez doutorado em Barcelona, e ele já tem uma experiência em fazer esses percorridos, e a gente vai fazer isso, claro, vai ser online, né, originalmente essa atividade se faz com um grupo de pessoas na rua, né, aglomeração, infelizmente não vai ser possível, mas o importante que a gente quer fazer é um pouco conectar as né, partes da cidade que historicamente têm ficado separadas, segregadas, né? E não é por acaso que tem toda essa precariedade na Serrinha e outros bairros, né? Um pouco resultado dessa segregação,
né, dessa invisibilidade que alguns bairros têm, né, nas administrações públicas, né? Então, chega um pouco o investimento, chega um pouco as melhorias, né? Isso que a Dani falou também. E, bom, o que permeia todo o projeto, né, esse trabalho digamos, um espírito participativo. Mas a participação, eu acho que eu gosto mais de outro termo para a participação, que é a colaboração, porque às vezes a participação é alguém pensa e faz uma coisa e os outros participam, né, convidados. Mas eu acho que esse projeto e outros, né, que dentro do mesmo espírito são projetos colaborativos, né, que é trabalhar juntos, né, todos dentro do que seja possível de cada um, mas sempre nesse espírito de juntar esforços e somar saberes, né? Cada um de nós tem saberes diferentes, alguns técnicos, outros de experiência de vida, outros teóricos, né? Muitos saberes se juntam e a gente, com essa colaboração, quer, digamos, criar uma coisa nova e, né, criar uma melhoria importante, né, a partir dessa soma. Isso, basicamente, essa colaboração, se consegue criando uma relação de confiança, né, e isso que eu aprendi, eu já venho trabalhando com arquitetura e urbanismo participativo desde 2005, então eu fui refletindo todos esses anos, né, diferentes projetos, contextos, como é que se cria uma relação de confiança, né, entre diferentes pessoas que trabalham para conseguir um objetivo comum, né, para fazer uma intervenção num espaço, né. Então, para nós é fundamental que haja uma relação de confiança, né, de transparência, entre a associação, os moradores, os técnicos, né, a comunidade evangélica luterana que tomou a iniciativa também, né, junto com a associação, e todos os atores que trabalhem, né, podendo confiar e sabendo que todos juntos a gente consegue mais, né. E é justamente, vou resgatar essa frase, né, do Edilson, que eu acho que representa muito bem esse espírito, né, que é que ninguém consegue fazer nada sozinho. Então, e eu acho que isso é a essência da participação e da colaboração que a gente quer colocar nesse projeto. Eu acho que é isso. Não sei se falei... Acho que é isso, Jorge. Foi ótimo. Perfeito. Foi ótimo. A questão de somar, né, as forças, é muito bem colocado pelo Edilson, realmente ninguém faz nada sozinho, e a gente observa também que na própria cidade tem muitos projetos pipocando, isso é muito bacana, assim, dá um entusiasmo. Depois a gente vai voltar para a questão, então, da confiança ali, que eu acho que é bem importante falar sobre isso. Quando eu estive na Serrinha, eu escutei isso também, de alguns moradores falando desses estudos e projetos, e muitas pessoas que sobem e acaba que nada se realiza, né? Mas a gente tem vários comentários aqui na nossa live aqui no Facebook, mas antes de ler alguns aqui, a gente vai tentar passar o vídeo, é isso, Paula? Será? A gente consegue agora? Vai ser só mais um. Paula? É com vocês aí. Oi, bom dia, Celti, quem não conhece, Carlos Fraga, coordenação da nossa comunidade. Hoje nós estamos aqui para mostrar para vocês o que foi feito até agora. A Rua do Paulo foi a rua que foi finalizada, as obras iniciaram em meados de outubro e só agora nós conseguimos concluir devido a toda a questão da pandemia que se colocou nesse ano para a gente.
Bom, é importante ressaltar que essa obra realizada, ela contou com vários atores, e um dos principais é a nossa comunidade, voluntários externos à comunidade, pessoas que também moram aqui na Serrinha, e o projeto ele foi feito em conjunto com os moradores da Serrinha, com a Associação de Moradores. Então, é um projeto que ele foi construído em parceria junto com moradores e lideranças locais, e o resultado é esse. Antes a rua não tinha corrimão, a escadaria era bem perigosa para andar, e já se pode observar que mudou muito com a reforma que foi realizada. A rua não era assim, ela era bem escorregadia. Os transeuntes dessa rua, desse espaço, relatavam diversas dificuldades para poder se locomover aqui. Imagina um dia de chuva, passar por um local desse, escorregadio, sem infraestrutura. Hoje a pessoa pode se segurar, caso ela se sinta insegura para andar. Então, o impacto na vida das pessoas, ele vai ser sentido ao longo desse processo, né, ao longo do uso, né, desse novo equipamento público aqui da Rua do Paulo. Nós sentimos muita diferença. Porque, poxa, a gente saía nessa frente aqui, estava tudo escuro, tudo apagado. Agora com a pintura, esse pega a mão aqui foi excelente. Porque antes eu não subia e não descia sozinha. Agora eu subo e desço sozinha. Parece esse lugar. A escada antes era meio... Era apagada. Né? Não existia, na verdade. Não é todo mundo que quer fazer o melhor, né? Às vezes tem gente que fala e vem e fala, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, você fica, espere. Tanto é que no começo que você veio aqui, eu achei assim, deve ser mais alguém querendo que a gente acredite, né? Mas quando eu vi que estava sendo feito, eu falei, então não é. Então é verdade. Ficou ótimo. Parabéns mesmo. Muito obrigado à comunidade, às pessoas que se envolveram, que estão se envolvendo na segunda fase do projeto. E se você quer se envolver, você pode entrar em contato com a equipe de coordenação, a Cláudia, comigo, com o próprio pastor Daniel, que ele vai saber dar informações mais adequadas, a presidente da comunidade, Roseli Fabrim, e vamos se envolver, vamos colocar em prática o que Cristo nos ensinou. O amor ao próximo. Obrigado. Muito bom. Voltando. Estão ouvindo? Tá. Bom, eu quero ler aqui, tem o Antônio, a Silvia Lenze, a Roseli, que é da CELT, a Silvia é uma grande urbanista. O Antônio Couto, ele diz o seguinte: seria muito legal pensar nesse projeto como um protótipo, mostrar que é possível e seguir replicando a partir de crowdfunding, mobilização comunitária, mutirante. Parabéns pela iniciativa. Ficou uma ideia aí, né? O que vocês acham? Eu acho que essas experiências, elas são, realmente pode ficar como um protótipo. Acho que para replicar, Antônio, não sei se alguém quer comentar. Depois a gente tem aqui também um outro comentário a Josiane Fonseca, que é uma arquiteta também, ela disse o seguinte, que no Rio de Janeiro teve um movimento semelhante nas comunidades das favelas, que contava com o apoio de uma marca de tinta. E obteve um resultado social significativo nas comunidades em diversos aspectos, dentre eles o empoderamento das comunidades, pertencimento e valorização e alteridade de uma comunidade. Parabéns aos envolvidos. E ela volta nessa questão que a gente estava falando, né, de pertencimento, da participação, da colaboração, que o Jorge diz que é um termo talvez mais adequado para se usar nesses projetos, né, Jorge? Eu acho que é importante comentar, porque a gente, às vezes, tem o cuidado com as palavras, eu acho que é também importante a gente, de fato, entender o que elas significam, né? E o Guilherme, ele colocou o seguinte, que formas de integrar crianças e idosos também pode ser rico. Interessante a colocação dele também.
Abro para vocês comentarem sobre os nossos ouvintes aqui. Alguém quer fazer algum comentário? Abre o microfone, Cláudia. Aí. Agora é um bate-papo, gente. Isso, eu queria então comentar algumas coisas, né? Realmente essa ideia, Antônio, assim, nós realmente esse primeiro início, né, a Rua do Paulo, ela foi feita, como eu disse, né, com muita garra e com muita... Mas nós pensávamos assim que, olha, não ia ser perfeito, mas ela venceu várias etapas que já foram justamente, e já estão sendo, servindo de experiências para a segunda. E a tua ideia, eu acho que sim, acho que a gente pode colocar alguns pontos, alguns marcadores que podem servir realmente de base e de know-how para outros futuros, tanto na própria comunidade, porque essa ideia que comentaram também do empoderamento, então também é uma forma, nas nossas reuniões, na forma como a gente chega, é também para dizer, olha, eles também podem, e também é possível, sabendo determinadas coisas e participando, como o Jorge disse, é possível ter um crescimento. Então, a nossa questão é essa, que esse crescimento seja tanto, digamos, da equipe que vem, mas da equipe que se forma no conjunto para ter aquele objetivo. Então, imagino sim que mesmo, digamos, que a gente esteja ali fazendo e estando à frente, mas que o próprio jeito de fazer possa ser replicado com esse intuito, né? Um outro ponto que eu queria destacar, também de algumas falas, foi a questão da parceria. Cada vez eu tenho notado que temos mais parceiros e estamos conseguindo mobilizar. Então, a Casa São José, com todo, né, o seu arsenal, os seus professores, tem sido assistente social parceiro, e agora nesse trabalho com as crianças, né? Quero destacar também a Roseli como a presidente da comunidade luterana, que tem realmente, assim, dado todo o apoio incansável. Nós tivemos aí uma guerra, que eu digo, né, mas assim, uma questão burocrática, administrativa, com todos os papéis, documentos, né, que tínhamos que ter, foram incansáveis, então também quero fazer um agradecimento. Agradecer também e dizer que a comunidade também tem atuado em uma outra frente também na Serrinha, que agora nesse tempo de pandemia, temos um grupo que se chama Situações, que é um grupo também de voluntários, tanto da nossa comunidade quanto muitos de fora, e nós temos acolhido e dado uma ajuda em alimentos, enfim, o que vocês imaginarem, nós temos também ajudado, porque entendemos que esse tempo de pandemia tem deixado muita gente desempregada, então muitos na Serrinha que fazem trabalhos mais pontuais e mais de diárias, então têm seu trabalho, então temos feito uma ajuda ali importante. Então, quero dizer também que esse conhecimento, essa circulação no bairro, esse envolvimento com as famílias, que nós entendemos que é um movimento de acolhimento e de escuta, é que talvez tenha nos favorecido e possa nos favorecer ainda mais essa relação de confiança. Então, a relação que buscamos é essa relação de uma troca, de alguém que vai lá, mas que é alguém que leva também, e que é alguém que, enfim, doa um pouco o seu tempo, mas aprende muito mais. Então, nós temos, eu particularmente, me emocionado muito e aprendido muito nesse trabalho, mas realmente o que motiva e o que emociona são essas parcerias e ver as pessoas também querendo fazer o seu melhor e tendo outras ideias. Eu acredito que esse é um começo. Eu imagino assim a Serrinha como um lugar que pode ser muito melhorado. Temos muitas oportunidades e desafios e eu imagino aí uma Serrinha bem melhor. Se eu pudesse falar algumas coisas em relação ao projeto, eu poderia dizer o seguinte:
por exemplo, eu vivi na pele, assim, tudo que as pessoas vivem ali hoje, da dificuldade de acesso, todas as dificuldades que as crianças enfrentam hoje. Eu lembro que o acesso para minha casa, isso há uns 35 anos, 30 anos atrás, ele era bem precário, né? Eu lembro que a gente puxava material, era bem trabalhoso, até vi o Paulo ali, o Paulo é meu amigo de infância. Então, assim, o que acontece com esse projeto? Acho que a gente, como voluntários aí, o que a gente procura? A gente procura mudar a vida das pessoas, né? De alguma forma, ou seja, como exemplo, seja como esse tipo de projeto, que as crianças, que algum jovem te veja ali e diga assim, poxa, a vida pode ser diferente, né? E aí esse projeto ele é o reflexo disso tudo, né? Da socialização, de tu conseguir transformar o local, e às vezes, assim, com esse envolvimento todo, com essa live, com essas opiniões dessas pessoas que participam, e são pessoas, assim, que vivem uma realidade diferente, então podem mudar a vida das crianças, dessas pessoas que moram nessas comunidades, com o exemplo, com a maneira de pensar, com o pensamento, e eu acho que isso é muito gratificante, né? Ali esse projeto, ele sim foi, acho que a primeira etapa concluída, como a Cláudia falou, com muita dificuldade, mas eu acho que isso faz parte, a gente sabia disso. Então, assim, acho que uma segunda etapa que vai iniciar agora, ela vai ser menos, porque todo projeto tem suas mudanças e suas dificuldades, mas acho que agora a gente vai ter menos dificuldade, porque já tem mais apoiadores, tem mais pessoas envolvidas, eu acho que isso tudo acaba ajudando bastante. Então, assim, sobre o que foi comentado, com certeza, porque assim, no início era muita insegurança, de todos, eu vou dizer que de todos. A própria Elisângela comentou, a Cláudia, com certeza, quando veio oferecer o projeto, ela tinha uma certa insegurança, a gente, como associação, tinha uma insegurança, ali ficou bem claro que a minha fala, né, na fala da Elisângela, a pessoa vem aqui, fala que vai fazer, e some, e depois tu nunca mais vê. Então, acho que isso acho que engrandece muito mais esse projeto, né? Então, para não se alongar muito, eu acho que assim, essa segunda etapa agora, a gente vai poder replicar sim, né? Acho que é a ideia até, inclusive, eu até olhei ali a escadaria, eu lembro que quando a gente foi fazer o levantamento, a gente alinhava o que precisa, né? Acho que a gente até falou em reunião, vai precisar de escada, corrimão, o que precisa lá no local, e a gente foi alinhavando tudo isso, né? Então, é bacana ver agora que a coisa tá pronta, assim, então, eu acho que é isso que eu poderia colocar em relação ao projeto, em relação a todo esse envolvimento. Obrigada, Edilson. Eu quero comentar aqui que está nos assistindo aqui a Elisângela, que estava no nosso vídeo, né, que falou da escadaria ali do Paulo, ela está aqui com a gente, ó. Nossa escadaria ficou linda, parabéns, ela disse. E a Silvia comentou também, vida longa para este projeto, que consiga, como acupuntura urbana, replicar essa qualidade em outros lugares desassistidos. Eu quero comentar também, antes de passar ali para a Dani ou para o Jorge, hoje também a gente teve um retorno que eu achei muito interessante, ele está aqui na nossa live também, é o Márcio Fontoura, e ele é da área da cultura em Florianópolis, e ele deu uma sugestão sobre o Fórum Setorial de Artes Visuais de Florianópolis, que pode colaborar com esse projeto. Ele compartilhou no grupo do Fórum Setorial, e ele disse que seria muito interessante gerar essa mobilização e esse espírito de grupo nos artistas visuais da ilha. Então, também aí se oferecendo e se abrindo mais uma janela para a gente agregar, né, outros criativos e talentos aí para os próximos e futuros projetos, né, como a segunda etapa agora, e outros que virão com certeza. Não sei se o Jorge ou a Dani querem comentar alguma coisa, eu até tenho uma pergunta para a Dani, mas eu posso deixar mais para o final, Dani. Jorge, desculpa chamar de Dani, é que eu conheço a Daniela há tanto tempo que eu estou até na maior intimidade aqui, desculpa. Não, achei que já o que, né, o Edilson
e a Cláudia, né, e Simone falaram até agora já. Nossa, é muita coisa já. Mas eu queria só acrescentar uma acho fundamental, que é que todos esses projetos são um processo de aprendizado, né? E é justamente através dessa colaboração que o aprendizado né, vira maior. E é um aprendizado para todos, né? E isso é muito importante para a equipe técnica também, que é bastante comum que os técnicos cheguem em comunidades com a ideia de entregar um conhecimento técnico e ir embora, né? Tipo, eu chego aqui, faço uma obra, faço um desenho, né? É quase como uma imposição do conhecimento que vem de fora, né? E o que a gente tem que fazer, sobretudo os que não somos moradores, é chegar lá com vontade de aprender dos moradores, de aprender né, da vida, como é a vida nesses lugares, e é através dessa troca de saberes, desse aprendizado coletivo, e que o projeto pode virar né, se desenvolver melhor, né, e não só fisicamente, né, no espaço, mas também como coletivo, né, os moradores, os membros da associação e o pessoal, né, que não é do bairro que está indo lá para apoiar, né, para colaborar. É isso. Ok, muito bom. Muito bom. A Dani, eu gostaria de saber, Daniela, se essa ferramenta dos editais, eles vão permanecer. Eu sei que também é uma coisa para o CAL, eu acho que é algo também um pouco novo, né? E também essa seria uma questão, né? Eu acho que é uma ferramenta interessante de comentar e de saber se vai continuar. E a outra seria também em relação, na verdade, tu comentaste um pouco no início da tua fala, o papel do arquiteto, aproveitando também esse momento, porque a gente está falando de arquitetura em diversas escalas, com públicos diversos, né? E me parece, assim, que agora, nesse momento de pandemia, e de mudanças profundas, né, e de novas realidades, e a pandemia escancarando as nossas diferenças sociais de forma absurda, né? Qual que é o papel do arquiteto? Sei que é uma pergunta bem ampla, talvez difícil, né? Mas será que a gente consegue ver alguma mudança? Como é que se insere, né, esse arquiteto no meio disso tudo que a gente está vivendo, desse mundo de cabeça para baixo, enfim? Vou responder a primeira, que é mais fácil. Então, os editais do CAL, ele já existe há alguns anos, né? E a cada ano a gente vem aprimorando, e agora a gente está numa versão já que a gente consegue atender e receber todo o material online, né? Então, isso facilita muito o acesso. E essa é uma preocupação que a gente teve, né, de facilitar, avisar, deixar o edital mais acessível na linguagem, tendo um espaço de escuta para quando a pessoa for participar, qualquer dificuldade que tenha, ela possa ser atendida e compreendida, né, porque não é fácil fazer um projeto e disputar um edital, né? Então, não são todas as associações e grupos que estão prontos para encarar um edital. Então, a gente percebe isso e tenta fazer ele da forma mais acessível possível, e a gente percebe que a cada ano as entidades também evoluem, e também é um processo de aprendizagem montar um edital e um projeto para poder concorrer, né? Então, acho que são vários aprendizados aqui nesse processo. E, então, sim, o edital do CAL continua, né? Ele é um projeto, e não só, essa é um edital de uma determinada comissão, mas a gente tem outras comissões que disponibilizam outros editais,
A gente, nos últimos 3 anos, a gente passou de um edital anual, e a gente está tendo uma média de 2 a 3 editais por ano, com outras temáticas, e está sendo possível porque o processo está sendo otimizado, né? Então, é um projeto bem importante, porque a gente entende que o CAL tem que ser fomento, né? A gente tem que estimular os arquitetos e a sociedade a buscar esse desenvolvimento da arquitetura e do urbanismo. Então, tem uma evolução aí, sim. E sobre a sua segunda questão, Simone, eu acho que a pandemia, ela vem revelar para o campo da arquitetura e do espaço, que é onde a gente atua, duas questões que eu acho que são estruturadoras. A primeira é a falta do que a gente não fez, e aí quando a gente entra nessa questão da habitação social, revela a ausência das soluções, né? Então não é um problema novo. A gente tem uma questão hoje com a pandemia, que é a questão do espaço, do distanciamento social. E essa condição desse recorte da cidade não facilita, né? Não tem, muitas vezes, acesso ao saneamento, à questão da água, da higienização. Então, eu acho que tem um desafio aí do arquiteto ajudar a fazer essa intermediação, né? Eu acho que isso que o Jordi colocou é bastante importante. São problemas complexos que não tem uma pessoa única que vai chegar com a solução de cima para baixo. É um problema de longos anos e a gente precisa enfrentar isso de forma coletiva, em rede, mas precisa ser enfrentado, né? Porque está chegando num limite e a gente, quando vem uma situação de risco, como é uma questão da pandemia ou de uma catástrofe ambiental, o que seja, essas são as primeiras famílias que não têm acesso à arquitetura, que revela a ausência, né, de uma solução. Então, aí eu tenho um chamamento para que os arquitetos se interessem por esse recorte da sociedade também, né? Hoje a gente tem 85% das habitações brasileiras que não são atendidas por arquiteto e engenheiros, a autoconstrução, né? Então a gente tem aí um recorte que eu acho que com essa realidade que a gente está vivendo hoje, acelera ainda mais a importância de ter o arquiteto presente na melhoria da qualidade, não só das casas, mas da cidade, né, do espaço urbano como um todo. E eu acho que tem também um outro recorte, que é a oportunidade da gente se revisar, né, de fazer de outras formas a nossa mudança de hábito, né? A gente passa a ter uma forma de trabalhar diferente, de ocupar os espaços de uma forma diferente, e é uma oportunidade de ressignificar. Então, eu acho que o papel do arquiteto, mais do que nunca, é acompanhar a sociedade nessa transformação cultural e ajudar a fazer essas leituras e trazer essas soluções em conjunto. E o que é mais interessante, que nos exige, é um desprendimento, né, de que não tem resposta fácil ou pronta diante de uma pandemia. A gente vai precisar realmente se reinventar rapidamente, e eu acho que o arquiteto ele tem um papel bem importante para acompanhar a sociedade nessa adaptação, essa nova adaptação, né? E, enfim, acho que é por aí. Opa, muito bom, muito boa. E é uma discussão muito interessante, complexa, longa. Daria uma live. Nossa, só sobre isso, né? O Carlos Fraga, que é do projeto, está dizendo que está sendo incrível ajudar a construir esse projeto. A Betina Kepler. Fico muito feliz de ver o projeto Corinhação ganhando tamanho e impulso. Me fez lembrar da paródia do fermento na massa. Daniel Schorn, não sei como se pronuncia, não sei se é assim. A Josiane falando, muito importante a fala da Daniela, a Josiane Fonseca, que é arquiteta também, né? Bom, tem muitas pessoas aqui dando parabéns, dando oi, boa noite. A gente agradece a participação de vocês, e a gente fica muito contente e feliz em construir aqui essa história, né? Bom, as meninas colocaram aqui, quero participar ativamente. Eu vou passar a palavra, acho que para a Cláudia falar sobre as pessoas em geral que querem participar, né, Cláudia? De que forma podem participar do projeto? É um projeto
De novo, acho que é importante reforçar que é um projeto voluntário, essa segunda etapa a gente tem o patrocínio de parte do patrocínio do CAL, né, por meio do edital, mas a gente tem doação, a gente também tem outras formas de participação, né, vaquinha, etc. Cláudia, então acho que parece que tem uma conta, alguma coisa assim, né, acho que para tu dares o recado aí, depois a gente talvez possa fazer uma fala final ou ir já para a finalização. Isso, inicialmente, assim, agradecer a todos que até agora já ajudaram, como eu comentei, né, tanto voluntariamente, colocando a mão na massa, como a gente viu no vídeo. Então, nós temos muitos voluntários que deram seu tempo, e temos muitos voluntários e apoiadores que deram também seu dinheiro, seus valores para isso, porque a gente sabe que também sem dinheiro a gente acaba não conseguindo construir. E para essa segunda etapa, além do apoio do CAL, nós também precisamos de recursos. Então, vai estar ali a nossa conta na Caixa Econômica, então todos também, qualquer quantia, a gente sabe como vou repetir aqui, então ninguém faz nada sozinho e todos precisamos nos ajudarmos, então todo o dinheiro aí que vier é sempre bem-vindo para essa segunda etapa. E só fazendo um parênteses com essa questão, temos muitos arquitetos nos ouvindo, e realmente, assim, pela experiência que eu tenho dessas construções, dessas casas que já fizemos, pelo apoio voluntário que tivemos também de arquitetos, é possível vermos o quanto essa união entre o conhecimento que o arquiteto tem, aquilo que ele busca, aquilo que ele pode vislumbrar de possibilidades e alternativas, como isso é importante em locais onde justamente os terrenos são poucos, a luz é pouca, e nós temos visto isso na prática, num dos exemplos que nós tivemos, o apoio de voluntário de arquitetos, e como foi, assim, linda essa relação da moradora com o arquiteto, na hora de ver a planta, de construir, de ver o seu sonho, e ver ali refletido, e como melhorou muito o espaço e a casa dela em função de todas essas dicas e de todo esse apoio dos arquitetos. Então, com certeza, apoiando a fala da Daniela, precisamos desse olhar da arquitetura para espaços urbanos que estão cada vez mais concentrados, e no caso da Serrinha em particular, espaços bem pequenos, mas que podem ter soluções muito criativas. Então, realmente, convidar os arquitetos a passearem conosco, quando tivermos a caminhada Jane Jacobs, que acompanhem e que estejam conosco. Para os demais apoiadores e voluntários também, estamos sempre abertos, nossos canais do Facebook, do Instagram, tem também o meu contato, que estão nesses dois locais, está em contato, também com a comunidade luterana, também podem obter ali as informações para a participação. Então, estamos abertos. Bacana. Uma rodada de fala final, alguém quer fazer mais algum comentário? O Edilson, o Jorge, o Dani? Posso fazer a fala final, desejar. Então? Opa, pode falar, primeiras damas. Ah, tá. Obrigada. Não, só quero agradecer, né, a oportunidade e desejar muita força, muito engajamento, muito sucesso para vocês. Obrigada. Obrigada. Tá, eu, em nome da comunidade, gostaria de agradecer essa primeira etapa concluída, a todos os voluntários, apoiadores, porque aqui a gente está aparecendo aqui em poucas pessoas, mas por trás do projeto tem muita gente ajudando, então, que não está aqui, se a gente for falar os nomes, acaba não falando de todos, né? Então, somente agradecer, e a Serrinha está sendo beneficiada por esse projeto, por essa bondade de coração dessas pessoas. Divulgar também que a gente tem um projeto ali na Associação do Volantes da UFSC, atendendo mais ou menos 60 crianças, parceria com a Associação de Moradores, onde eu coordeno ali a escolinha de crianças, tem crianças de 7, de 6 a 14, 15 anos,
e também meninas, né, de até 16 anos, então feminino também. Quem quiser apoiar o projeto também sempre vai ser bem-vindo. Mais uma vez aí agradecer o convite também para participar da live e dizer que a Associação de Moradores está à disposição para ouvir qualquer projeto que venha beneficiar as pessoas, melhorar a vida das pessoas, e pedir que Deus continue abençoando o coração dessas pessoas que têm vontade de realizar algo de bom para mudar a vida de alguém. Eu acho que isso é fundamental nessa vida, a gente veio aqui para isso, para melhorar o mundo. Tá? Obrigado, gente, uma boa noite a todos. Jorge, quer fazer alguma fala final? Não, só quero agradecer também a oportunidade, a equipe e a associação, a comunidade, né, pelo acolhimento, e também fazer um convite a todos os colegas arquitetos, né, venham aprender juntos. Bacana. Obrigado e muito boa noite. Aqui a gente tem o comentário do Cornélios, que ele disse, baita projeto, a Serrinha merece este cuidado, parabéns e contem com a gente. E o Vinícius também parabenizou pelo projeto sensível e potente, que essas iniciativas se desdobrem. Obrigada pelos comentários, obrigada pela participação de todos, obrigada pelo convite, para eu estar aqui presente também mediando essa live. E, Cláudia, acho que agora a gente vai encerrando, né? Tens algum outro recado? Não, acho que ficamos com a frase do Edith, que Deus nos proteja e que o mote desse nosso amor ao próximo venha realmente dele, né? Para aqueles que têm essa fé. E é dizer isso, que estamos juntos. Tá, e eu vou Obrigada. também só convidar todo mundo, então, novamente, para nos acompanharem nas redes sociais do projeto, né, eu já falei lá no início, é Projeto Corenhacão, @ né, Projeto Corenhacão é no Instagram, no Facebook, então ali a gente vai narrar toda essa história, a gente está contando já desde a semana passada, né, e amanhã, então, tem, as gurias colocaram aqui, não, é outro recado. Amanhã, então, tem essa ação com as crianças, a gente vai colocar ali também no Facebook e no Instagram, e aí deixo o convite para vocês, então. Muito obrigada, e acho que a gente vai encerrando, então, a nossa live, não é? Eu fico muito feliz também com esse projeto, que eu acho ele muito potente, e acredito que são esses gestos que eu falo pequeno e simples, porque não é um projeto, né, que às vezes a gente pensa num projeto sempre uma coisa muito grande, não, eu acho que é esse pequeno mesmo, mais potente, que faz uma diferença para quem está diretamente relacionado com ele, né, então, muito obrigada, gente, acho que boa noite para todo mundo. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Ê, sucesso! Ai.